Fala, meus amados, e aí, tudo bem com vocês? Glória a Deus por isso. Lembrando que não é sobre a religião, é sobre a palavra de Deus na sua vida. Vamos falar hoje de 1 Samuel capítulo 31 e 2 Samuel capítulo 1. Mas antes de chegarmos lá, temos que fazer uma retrospectiva. Lembrando, Deus é Deus de dias comuns. E assim, Deus, ele honra princípios. Deus, ele não quer exclusividade. Ele quer prioridade. O Saul, quando ele foi escolhido, ele só precisava de uma coisa: honrar a Deus em tudo que ele fizesse, mediante as palavras do profeta Samuel. E Saul vai para lá, Deus manda fazer isso. Saul vem para cá, Deus manda fazer aquilo. Nesse intervalo ele ficava à vontade, contanto que ele cumprisse princípios. Só que certo dia Saul já estava começando a vislumbrar do seu cargo de rei. E o profeta Samuel falou: vai contra aquele povo, Deus já lhe deu a vitória. Porém, ele disse que não é para você trazer nada de lá, destrói tudo, que não sobre nada. Imediatamente, o que ele faz? Quando ele volta, traz mulheres, crianças e os gados, o ouro, a prata. E Samuel começa a lamentar e a chorar em prol da vida de Saul. O próprio Saul acha que o Samuel não gosta mais dele, mas biblicamente a Bíblia diz que Samuel tratava o rei Saul como o próprio filho. E não só isso, ele por si só toma a atitude de querer sacrificar, sendo que na época só quem sacrificava era os sacerdotes, era exclusivamente para os sacerdotes. Para você ser sacerdote, você tinha que vir de linhagem. Você simplesmente não era levantado sacerdote, assim como um rei passa de linhagem por linhagem, o sacerdote é o mesmo. Voltando para capítulo 31, que relata, infelizmente, o último dia, do rei Saul, quando ele sai para a guerra. Ele e parte dos seus filhos, Só sobrevive um que não foi para a guerra. Mas antes de contar o capítulo 31, a gente tem que voltar para o capítulo 28, onde diz o seguinte: que Saul, desesperado, Deus já tinha tirado o seu espírito dele, o profeta Samuel já havia morrido, ele olha para um lado, olha para o outro, se vê desorientado, não sabe o que fazer, vai cometer um ato de suicídio, que é visitar espíritos não aprovados por Deus. E na época era proibido, inclusive por ele tinha proibido lá em Israel. Ele vai de noite disfarçado, consulta a mulher, para a mulher consultar espíritos. E a mulher fala que não podia, ele insiste, a mulher consulta e simplesmente se entende que ele fala com Samuel. Ali o próprio Deus usa a própria consulta da mulher, o repreende e fala que naquele dia, em menos de 24 horas, ele subiria de arrasto. O profeta Samuel o rei Saul sai desesperado, simplesmente não sabe mais o que fazer, está desorientado. A mulher diz que ele enganou ele, ou seja, em seguida, em menos de 48 horas, ele tinha que estar na guerra contra os seus inimigos. E acontece que, infelizmente, na guerra ele sobe de arrasta. Não dá certo. Ele é gravemente ferido, mas ainda fica vivo. E ele pede que as pessoas ao seu redor, inclusive o seu escudeiro, porque os reis tinham escudeiro. O que era escudeiro? Eram pessoas que seguravam as espadas, ferramentas de guerra, para que ajudasse ele a partir. O escudeiro falou: lamento, mas não vou fazer isso por você. Aí vem a questão da honra do capítulo 1 de 2 Samuel. Resumindo o assunto, Saul, infelizmente, sobe de arrasta. Os inimigos acham o corpo dele e começam a desonrar. Como? Parte os membros do corpo e sai mostrando nas cidades que eles moram. A Bíblia fala no capítulo 31 de 1 Samuel que homens valentes vai de madrugada ao encontro dessas partes, recupera. A Bíblia fala que os homens dão o devido tratamento para o devido enterro necessário, um enterro de honra. Vamos para o capítulo 1 de 2 Samuel. No capítulo 1, Davi está em suas batalhas, É um dos poucos momentos que o rei Saul não estava em busca dele. E simplesmente chega um amalequita, um homem estranho, chorando, que naquele tempo, quando você estava de luto, era vestes rasgadas e terra na cabeça. Aí Davi: quem é você? Se apresente, o que veio fazer? E o cara chorando se explica. E ao explicar, ele chega com a coroa e com a pulseira do rei, explicando que infelizmente o rei e seus filhos haviam partido para melhor. E Davi, com seus homens, se rasgam, Antigamente, luto, rasgava-se as vestes, rosto no pó, chora, lamenta. E depois Davi pede explicação. E o cara diz que quando ele estava passando no meio daquela confusão, o rei ainda estava vivo e pediu para que ele o ajudasse, que não permitisse que as pessoas que ele estavam na guerra, eram incircuncisos, não achassem ele vivo e humilhasse ele. E ajudasse ele a partir para melhor. E o cara disse que foi lá e fez. Só que lembra que a gente falou no início da palavra? Quem cumpre princípios perde privilégios. O cara foi fazer um favor. Só que lembra da palavra que a gente dizia que Davi não se permitia tocar no ungido de Deus. Ele ainda assim se cumpria não só para ele, mas como para outras pessoas. E Davi chega para o rapaz e diz o seguinte: você confessou e se condenou com suas próprias palavras. Então, vá ao encontro dele. Sobe de arrasta também o cara, que infelizmente cometeu algo que não poderia. Lembra que o escudeiro disse que jamais faria aquilo com ele? Irmão, quem cumpre princípios leva privilégio. Quem descumpre princípio vai perder o privilégio. E por que a gente fala de honra? Davi poderia comemorar a vitória pelo fato do rei Saul ter partido para melhor. Pelo contrário, ele lamenta não só pelo rei Saul, mas pelo seu melhor amigo Jonathan, filho dele. E ali ele fica desolado. A Bíblia diz que ele jejua, diz que ele fica triste, diz que ele
cria músicas, cânticos em prol daquilo. E é um dos motivos que Davi no seu reinado é honrado. Ele é abençoado, porque ele é um cara que ele cumpre princípios. A palavra de hoje é o seguinte: honre a quem te honra. E se ele tem uma hierarquia acima de você, seu pai, sua mãe, pessoas que lhe ajudaram, te deram o colo, te deram um abrigo, te deram a mão quando você precisava, não se esqueça de honrar essas pessoas. Se elas forem honradas, elas não pedirão nada em troca e não esperarão nada de você. A honra parte de ti, é de você. Que cumpre princípios leva privilégios. Se você entender o fato de que a honra que você vai ter para com o outro vai te levar para patamares que você jamais imaginou, pode ter certeza. Deus vai abençoar a sua vida. A palavra de Deus é sobre isso hoje. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, estamos juntos.